Só para fechar esse assunto, o divórcio e o repúdio é diferente. Quando um pai pagava o dote da filha, ele pagava para, em caso da mulher ser repudiada, se tiver repúdio, ele fica com o dinheiro do dote. O dinheiro do dote não era para usar no casamento, nem era para comprar Bitcoin. Isso. É um colateral. Nem era para comprar Bitcoin. Não, geralmente tem que ser em Bitcoin. Porque se for em real, o judiciário bota a mão. Ele tem que ser em Bitcoin. Inclusive, e a autoridade para julgar não vai ser um tribunal feminista, vai ser alguém que você elegeu, não é isso? Sim. Então tem que ser através de smart contract. Então, o que acontece? O repúdio, na Bíblia, fala que se um cara casar com a repudiada, ele adultera. O divórcio é diferente. Toda lei, ela continua válida até hoje. Tanto é que ela está dentro da Arca da Aliança, sabe disso, né? Que as tábuas estão lá, os 10 mandamentos, e Deus não revogou nenhuma. Então aonde? Ninguém sabe onde está mais a Arca da Aliança. Então, o fato de não saber, tem 40 mil quilômetros de circunferência à Terra. Inclusive, esse é um dos 3 sinais, né? Isso de perda de aliança com Deus, né? A perda do templo, a perda da arca, não é isso? Tem vários sinais de que vai o negócio, que a aliança nova, que a aliança antiga acabou, não é isso? Pois é, mas o fato de ninguém saber onde está não invalida, porque ela é viva, a lei é isso, viva. mas se o povo não está com ela, não é esse o guardião da eu imagino, se cortar o microfone, eu te falo onde eu imagino que ela está. Ela está numa nação que é poderosa. Você acha que eles sabem onde está? Tem guardiões sabem hoje? Não. Quando você for lá em Israel, lembra de entrar na cidade de Davi, quando você estiver passando num túnel molhado, na hora que estiver batendo no seu joelho, você vai passar num lugar onde aquele túnel foi descoberto que a rainha da Inglaterra pagou para um dos maiores escavadores do mundo em Israel achar a Arca da Aliança. Por que esses caras estavam caçando a Arca da Aliança? Não, sempre se caçou a Arca da Aliança. Quem que não vai querer encontrar isso? Porque uma quem caixa tem... que você toca agora, é fulminado, você não ia querer, não? Agora que... Ou então, se você levar ela para sua casa, você prospera. Não, mas para tocar faz nela... Mapa. Não, você é um cara inteligente, estudioso. É Levi, não? Como é o nome da raça que tem que tocar na arca? Pode ser levita. O problema é que depende do jeito que você está com o seu coração. Não é a tribo que pode tocar. Não é qualquer um que pode meter a mão naquilo, não. Não pode, porque Hofni e Finés... O escravo foi fulminado, não é isso? Tipo, deixou de existir, não é isso? Não, só de tocar de forma impura você morre. O problema é o seguinte, depois você pesquisa a quantidade de nações que depois que tocou nessa arca de uma forma, o evangelho foi propagado, essa nação virou a maior potência do mundo. A galera vai surtar aqui agora, mas um dos fatores que faz a China se tornar a nação que vai ser a maior do mundo agora é porque o cristianismo, pela perseguição que tem lá, dá para notar. O cristianismo subterrâneo lá está absurdo. Nos maiores avivamentos da história está acontecendo na China hoje. As pessoas pensam, não, a China está... inteligência artificial, claro, está fazendo um monte de coisa, o metacapitalismo e tal, tem negócio lá, eu conheço. Mas o movimento do cristianismo explodir na China, irmão, está fazendo a cabeça das pessoas prosperarem. Aconteceu a mesma coisa com a Inglaterra, aconteceu com a Itália, aconteceu e acontece ainda com os Estados Unidos. Mas para a gente não ficar abrindo muita caixa aqui na cabeça de todo mundo, Deus, quando forma a mulher, ele forma ela como último ato. Então, Renato, a gente precisa tratar as mulheres conforme Deus trata. Você já percebeu que uma mulher chega num lugar, por exemplo, a gente vai para uma pousada, pagar 30 mil numa diária lá. Se você chegar e você chegar, Júnior, e eu chegar, a primeira coisa que a gente olha é como é que esse cara tomou 30 mil nós por dia. Aí começa a fazer conta. Não, mas para você pagar 30 contos, você pesquisou que era o lugar ou não? Não, você não está entendendo. É pensar no modelo do empreendedor. Talvez como você não empreendeu, você falou ainda, a primeira coisa que o empreendedor faz quando ele senta no restaurante é calcular as mesas e tudo, o que é aquele cara ali, o que é o ticket médio. Rapidinho, é coisa de 30 segundos, você já tem o extrato do que aquele cara faz. Modelo de negócio, que é isso aí que é o terror. A mulher não faz isso. A mulher chega, é 1 hora olhando para o lado. Meu Deus, que lugar lindo. Por quê? Porque a mulher ela foi feita no desfrute, no último ato. E o que Deus fez? Fez tudo em 6 dias. E no 7º dia, ele fez o quê? Ele foi lá e falou, vamos curtir a vida doidado. Porque o desfrute, o descanso, do jeito que está na tradução, no hebraico é desfrute. O 7º dia não é dia de, eu vou dar uma deitada na rede. Era passar a sabedoria através do desfrute. E o que essa geração faz com a gente? E todos os séculos, né, e gerações fizeram? Colocou a gente ocupado para a gente não entender nem a nossa identidade, nem quem Deus é, nem quem é a natureza. Por isso que a gente está um bando de gente perturbada. Um tanto de gente que acredita que o político é herói, um tanto de gente que acredita que a gente tem que ficar xingando uns aos outros. Cara, não faz o mínimo sentido. Quando você entende a raiz do que Deus criou, muda tudo o jogo. Mas vamos lá agora. Isso. Em relação à China, o senhor entende que tem mais de 50 mil imóveis vazios, milhões de imóveis vazios na China, não é normal, cara. 3 anos de construção civil gastou mais cimento do que 100 anos dos Estados Unidos. A fecundidade na China ela é mais baixa do que na União Europeia, não é isso? Tem menos filhos por vagina do que o país da Europa em pior situação, não é isso? Depende se você não multiplicar... Se é estimativa ou dado oficial. Se você não multiplicar 1,9 em poucas décadas, já começa a entrar em declínio. Tem muitas pessoas que alegam que não tem, né? Que os dados oficiais, inclusive de população lá, são
brutalmente falsos. Mas é isso. Eles, em dados oficiais, a população de lá já foi ultrapassada pela Índia e nenhum país teve crescimento depois de ter decrescimento populacional. E pior do que perder população é perder adultos, não é isso? O Brasil, a população está subindo, mas cada dia tem menos adultos, porque tem mais idosos e menos criança e adulto. Um país que tem mais idoso tem mais ou menos produtividade do que adulto. Menos, né? Você pega 40 milhões dos neném para o país trabalhar, já vai... O Japão, o ápice do Japão, em valuation, inclusive, foi o ápice demográfico, que foi em 98. Os imóveis e o Nikkei nunca voltou nominal ao valor que era 98. Eu acho que os próximos anos aí da China, se repetir o modelo demográfico do Japão, e é pior, não é isso? A demografia lá está mais baixa que a do Japão. Já começou, a tendência, meu irmão, é que a queda exponencial de população, e pior do que a queda de população, é a explosão de idosos para a queda de adultos. Tipo assim, se morresse 80% das pessoas aleatórias, seria menos mal do que triplicar a quantidade de velhos e cair um terço a quantidade de adultos, né? Porque o adulto tem que sustentar o velho, não é isso? Rapaz, eu acho que nas próximas décadas aí a China vai passar pelo que o Japão passou, só que mais. Você tem? Quantos filhos você tem? Como? Quantos filhos? Tenho 2. 2? Você não é casado, não? Sou. Por que você não usa aliança? Vendeu para comprar Bitcoin. Não, por causa da doença psoriática, tá vendo aqui? Mas como é que chama? Eu não uso aliança, inclusive, por diversos motivos, velho. Por causa do trabalho, por causa da doença psoriática, eu não uso por vários motivos. Por que a doença não eu ando em ambiente que o cara pode me matar por causa de 2 gramas de ouro que você tem na mão aí. Você gostaria de que alguém arrancasse seu dedo ou você tivesse que matar alguém por causa de 2 gramas de ouro? Por que eu uso um relógio de 10 reais? Eu podia usar o relógio que eu quisesse. Agora eu não quero ter que matar alguém por causa de 100 reais ou 200. Esse cara, ou não? O tanto de Bitcoin que você tem já é o suficiente para qualquer um te matar e te sequestrar. Não, mas ele não vai conseguir tirar o negócio de mim. A aliança é uma provocação, né? O menino na rua vai achar que consegue. E a sua esposa é de boa com isso? Em relação a quê? A aliança? Quê? Você não usar a aliança? Ele pensou demais na pergunta já. Nunca me pediu isso. A sua esposa exige que você use aliança, é isso? Nunca tratamos disso, não. Então é nem eu. Nunca tratei disso ou não? Ok. E ela usa? Meu estado civil é solteiro. Eu tenho uma união abençoada por Deus. Eu não reconheço esse estado. Meu estado civil é solteiro, velho. E a sua religião é qual? Qual é? E a sua religião? Eu sou cristão. Eu entro em qualquer igreja no dia de domingo que estiver perto da minha casa, inclusive católica. Eu reconheço Jesus. Quem salva a igreja é Jesus. Quem salva é Jesus. Salva de quê? Qual a sua denominação? Qual a denominação que tem primazia para Jesus? Tem alguma denominação superior às demais? Se você for perguntar para ele, é aquele que praticou. Ele era judeu, né? Não, mas ele não deixou de ser o judaísmo que Jesus praticava não existe mais. Porque, inclusive, as leis que ele fazia... Qual que era o judaísmo que ele fazia? O do templo. Inclusive, tem leis originais que não tem mais como... Não, mas o templo dele era... O judaísmo rabínico foi inventado após a destruição do templo, né? Não, o templo da época que foi destruído a terceira vez é de Herodes, não era o templo original dos judeus. O templo que Salomão, que Jesus menciona, que não sobrará pedra sobre pedra... Sim, ele mas não esse diz? é de Herodes. Isso. Esse templo havia... Esse aí já estava profanado, os caras colocaram a cabeça de porco. Mas Jesus foi apresentado lá ou não? Claro, ué. Existia o pai de Jesus, na verdade, os homens na época de Jesus cumpriam as obrigações, existia o tabernáculo nesse lugar, existia todos os... O tabernáculo é diferente do templo, é o templo móvel. Isso, é mas tipo existia, eles montavam o negócio ali, todas as obrigações eram feitas naquele lugar ou não? Na verdade, a sinagoga era tipo um centro de convenções. Quando você for a Israel, você vai pirar, velho. Os caras, onde Jesus ficava lendo, por exemplo, em Cafarnaum, a casa da sogra de Pedro, até a sinagoga onde ele lia as escrituras e debatia e curava os outros, era coisa de 50 metros de distância. Era centros de convenções. Esse modelo helenista, grego, de ter templos e tudo, isso foi mais romano e grego. Não é judaico. Porque a gente só tem um templo, se você for pegar a escritura, que é na eternidade. Deus deu para Davi, Davi derramou sangue de forma errada, né? Porque lá em Êxodo, não fala, nos 10 mandamentos, não fala não matarás. Não sei se você sabe disso. Não está escrito isso. Se não fosse não matar, você não podia comer. Tudo que você come é vivo. Pois é. É isso. Não assassinarás com dolo. É isso, porque assim matar tudo que você come é vivo, até Sim, vegetal. Não, mas até a pessoa. Tudo que você come é vegetal. Não, mas até a pessoa. Vivo, se você não pode... A própria lei autoriza matar, Êxodo 22. Sim, não sem pode, pecado de sangue. Não pode matar com dolo. Não, e o vagabundo... Você pode matar com dolo o vagabundo em flagrante, não é isso? Não pode matar com dolo. Se você for seguir com dolo, toda a tradição... Você pode matar com dolo em flagrante do Êxodo 22, não é isso? Não, com dolo não. Como não? Não, sem dolo. Você sabe que o cara vai lhe roubar pela 5ª vez, você tá esperando lá, o cara está lhe roubando, você desperdeu, o cara no chão, o cara deu teste, então, isso é o quê? É você tem vontade de ter matado ele ou não? Você acabou de fazer. Foi João, igual o Davi. Como é o nome do Você acabou de fazer igual o Davi. Como é o nome do negão que deu o tiro? Como era o nome do negão lá do coco e do relógio? Como é o nome dele? O cara já tinha roubado ele 4 vezes. Ele, não, velho, eu fico no caixa aqui, não é isso ou não? Deixa ele vir, não é isso ou não? Não teve negócio no vídeo do cara matando o vagabundo ou não? Não tem. Não tem o vídeo do cara matando o cara? Tem o Sim. vídeo. Ali é legítima defesa ou não é? Tem O vagabundo deu voz de assalto dele ou não deu? Hein?
Ele sabia que o vagabundo ia vir Artigo da voz de 25, assalto nele ou artigo não? 25 do Código Penal, legítima defesa não é isso. Só existe uma lei. Só existe uma lei. Qual a lei? Só existe uma lei. A lei do quando vivo. Jesus, quando A lei Jesus, do vivo. Quando Jesus foi, Eu vivo, você morre. foi questionado se ele veio revogar a lei, ele disse o quê? Não tem como revogar a lei. A lei é uma força, Do uma primeiro onda. ao último dia não vai se modificar um tio, uma vírgula da minha lei, não é isso ou não? Sim. Quem é que fala mais? É o Êxodo 20, é o Êxodo 22 ou é o código assinado aí por, como é o nome, Renan Calheiros, esses caras, hein? O quê? Qual é a lei que maior, hein? Só que aí tá o detalhe. Se você tá debaixo, a própria lei fala que você tem que obedecer essa lei do lugar que você tá, porque você tem lugar que você não pode bater nas costas, você tá num lugar. É igual sua casa, não é, Você não que vai manda chegar na sua área casa? controlada pelo PCC e desafiar os caras, não é Pois isso é, ou não? mas Aí você vai tomar uma lá na disciplina, sua casa, é pau, não é isso lá ou na não? sua casa Hein? não é você que manda? Rapaz, ninguém tem propriedade sobre imóvel nenhum nesse país. Os Não, imóveis mas eu quero pertencem ao saber a governo, casa. não é Não, isso? o problema... Sim. Não é isso não. A sua casa, que é o ambiente controlado por você, ninguém manda lá, Mas não como sei você falou, no lar você manda, na casa já fica mais difícil, não é isso ou não? É, uma Zé. casa, se tiver uma força igual hoje. Hoje eu não consegui decolar porque tava um vento lascado e um monte de aeronave arremetendo. E tava ninguém é vindo de soberano sobre... Sim. O que eu tô falando é o seguinte. Se você não acredita na lei, então você não espera que a lei, um dia, ela possa nos proteger. Eu acredito na lei que é aplicada. Essa lei não é aplicada em regra, ela é só aplicada contra os inimigos do regime, na fase de expurgos que a gente está vivendo. Você mesmo concorda que essa galera do 8 de janeiro não tinha nenhuma previsão legal desses caras serem julgados originariamente na Não, STF, não né? faz Sim sentido. ou não? Zero Nem o sentido. próprio Bolsonaro, que na minha opinião deveria ter sido fuzilado pelos seus crimes de covardia qualificada, né? Covardia qualificada. Qual que é o crime? Covardia Que qualificada isso? e alta Qual traição. crime? Qual crime? Covardia Fala o qualificada. crime. Covardia qualificada é um crime. Qual Código que é o Penal Militar. artigo? Foi ele que disse que foi pra guerra e não tinha medo de morrer, não é isso? Pois Foi é, que mas disse ele que não era uma teve guerra. deserção, a gente não entrou em estado de Não é exceção. deserção. Covardia é um pena diferente de deserção. Mas covardia que ele não tinha obrigação de executar nada. Ele, Ele claro não era que tinha. chefe do Estado Maior. Vem cá, você não, mesmo não. me falou. Fala o ato, Pablo, o dia. Fala calma, o ato. deixa eu lhe vários. Tô Eu lhe dou calmo. vários, eu lhe dou 10 atos aqui se você Então quiser. vai. Você concordou que o lockdown era uma violação, um dos maiores crimes contra a humanidade, o maior crime contra a humanidade do século XX, e ele foi comparsa. Bolsonaro assinou a lei ilegal de destruição de pequenos comerciantes, como a Zoe, que diz que é bolsonarista, tá agora contra o comerciantezinho aqui, fazendo igual o Bolsonaro fez, né? Ele foi comparsa de todas as ordens ilegais que ele recebeu, inclusive da nomeação do Ramagem. Quem obedece a ordem ilegal é criminoso ou não é? Ele obedeceu ou não ordens ilegais, inclusive assinando a lei ilegal de lockdown e vacinação obrigatória. Bolsonaro foi comparsa, bicho, da violação da maior parte dos nossos direitos Mas na aonde pandemia. que... Mas ok? era ilegal aonde? Ele assinar o lockdown? Ilegal de quê? Crime contra a humanidade. Não tem nenhum... Mas qual a lei? Não tem... Mas qual a lei? Qual lei? É, ué. A Constituição Brasileira que Qual garante artigo? o inteiro, o artigo 5º, primeiro inteiro. Sim. Nós temos direito à propriedade, à livre iniciativa, a IV. Ele violou a porra toda. Inclusive, não apenas a nossa Constituição, como todos os documentos históricos de direitos fundamentais, eles não são nacionais, eles são de todo o tempo e de todo o espaço. Você pegar da Carta de João Sem Terra até a Declaração dos Direitos Humanos, tem lá que o homem tem direito a trabalhar e não a viver de dinheiro dos outros. Tem lá que o homem tem direito a IV, sim ou não. Tem lá que o homem tem direito a escolher o que vai ser enfiado dentro dele e dos filhos dele. Tem lá que ele tem o direito de ir, vir, empreender, ter patrimônio. Todos esses direitos foram violados por Bolsonaro na pandemia, ou não? Tanto na compra de vacinas, que não são vacinas, quanto no lockdown. Inclusive o MBL foi destruído politicamente porque eles foram comparsa do lockdown. Senão eles não tinham deputado, não tinham 10, não é isso? Não, o cara, como é o nome, mamãe falei, não saía denunciando festa, a porra toda, fechando o comércio dos caras. Teve isso ou não? É mentira.